Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal para mais um tutorial. O que acontece, gente? Essa peça aí não é criação minha, tá? Eu vou deixar no card ou na descrição o link do canal da artesã que fez. Só que eu vou fazer algumas modificações e é o seguinte: ela ensina adulto. Eu vou fazer aqui uma versão infantil e vou fazer algumas modificações, ok? Vocês já devem ter visto aí na foto, né? De início. Aí eu vou deixar aqui para vocês o link do canal da artesã que criou a peça em si, né? E aí eu vou fazer no tamanho infantil e vou dar algumas dicas para vocês fazerem para crianças maiores. Esse tamanho que eu estou fazendo, ele vai vestir como tem regulagem na cintura e nas costas. Ele vai vestir 9 meses até um aninho, um ano e meio, dependendo do tamanho da criança, tá bom? Mas eu coloquei na descrição, né, no título, de 9 a 12 meses, porque eu estou usando medida de tabela padrão, tá bom? Então aqui o que acontece? Eu estou usando um fio. Esse fio, se eu não me engano, ele já saiu de linha, que é o bambolê da Círculo. Ele é 60% acrílico e 40% poliamida. Aí, se eu não me engano, eu acho que ele já saiu de linha, não tenho certeza. Mas você pode fazer com a linha Anne, com a linha Charme, porque nós vamos trabalhar com medidas, tá ok? Então você pode fazer com essas linhas, ou com lã bebê, se você preferir, tá ok? Então eu vou utilizar aqui a cor vermelha e a cor branca. Esses fios eu tenho aqui em casa, que eu comprei há um tempo, aí eu resolvi fazer. Achei muito bonitinha a peça da artesã. E aí resolvi fazer para criança com certas modificações, ok? E acompanhando a blusinha também, né? Porque, se eu não me engano, dela acho que não tem blusa. Ela coloca outras blusas como modelo. Aí eu vou fazer a blusa com o mesmo padrão de ponto, ok? Aqui então, para iniciar, a gente inicia com o fio branco. No meu caso aqui, né, que eu estou fazendo branco com vermelho, os coraçõezinhos, né, são vermelhos, mas você pode fazer o coração rosa, lilás, da cor da sua preferência, né? E esse ponto, ele é múltiplo de 6. Múltiplo de 6 e no final mais um ponto, mais uma correntinha. Mas eu vou explicar aqui para vocês agora. Então, para dar início à nossa peça, a gente precisa da medida do quadril da criança. E a gente vai trabalhar em duas partes. A gente vai trabalhar metade do quadril e depois a outra metade. Ok? Então, a metade do quadril da criança de 9 meses a 1 ano tem 50 centímetros. Eu fiz aqui múltiplos de 6, 25 centímetros, tá? Que é a metade do quadril da criança de 9 a 12 meses. O meu aqui, ó, com a minha tensão de ponto, deu 66 correntinhas. Vai variar, por isso eu estou passando em medidas, tá bom? Então, você vai trabalhando de 6 em 6 até dar a medida da metade do quadril da criança que você for fazer.
Depois de feito essa metade da medida do quadril, a gente vai fazer aqui, nesse caso aqui, eu vou fazer mais 4 vezes 6 correntinhas, que vai dar 24. Então, eu vou fazer mais 4 vezes 6 correntinhas, para dar 24, para a gente poder trabalhar a parte da cava do shortinho. Mas depois vocês vão entender isso aqui. E eu vou deixar escrito aqui para vocês quantas correntinhas, vou deixar escrito na tela, para alguns tamanhos, quantas correntinhas a mais depois do quadril, depois dessa parte aqui, ó, depois dessa metade do quadril, eu vou deixar escrito para vocês quantas correntinhas você vai fazer para aumentar aqui para a parte da cava. Deixa eu mostrar uma peça pronta aqui, gente. Eu tenho o outro lado já pronto. Eu vou mostrar para vocês para não ficar muito confuso, tá? É desse jeito, ó. Então aqui, ó, olha que gracinha que fica, gente, coisa mais linda. Então essa parte aqui, ó, é a metade do meu quadril. A metade do quadril que eu estou fazendo de 9 a 12 meses. E aí depois dessas correntinhas, eu fiz essa parte aqui, ó. Nas correntinhas aqui, a gente vai fazer nas correntinhas para dar essa parte aqui, ó, tá bom? Da união dos dois lados, tá ok? Espero que esteja dando para vocês entenderem direitinho, gente. Então aqui, ó, essa é a parte da metade do meu quadril, que seria isso aqui, ó, a metade do meu quadril. E agora, eu vou fazer aqui mais 4 vezes 6 correntinhas, que vai me dar 24 correntinhas, para fazer essa parte aqui do shortinho. Ok? Então, eu vou fazer aqui as minhas 24 correntinhas. Sempre vai contando de 6 em 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí fiz aqui então 24 pontos. 6 vezes 4, 24, né? E aí aqui, ó, ficou do tamanho dessa parte de baixo, da perninha. E a gente já fez as correntinhas que a gente vai trabalhar essa parte aqui, tá ok? Espero que tenha dado para vocês entenderem. Aí eu vou deixar escrito na tela para vocês. Depois da medida do quadril, o quadril você vai fazendo de 6 em 6 até dar a metade do quadril, da circunferência. Depois dessa medida, eu vou deixar escrito quantas correntinhas vocês vão ter que fazer para fazer essa parte aqui, ó. Para fazer essa parte aqui em alguns tamanhos, ok? Não vou falar muitos tamanhos, né? Mas vou deixar escrito aí pra vocês alguns tamanhos. Como é eu estou fazendo de 9 a 12 meses. Eu vou deixar escrito aí pra vocês de 6 a 9 meses,
E aí depois eu vou pular esse que eu estou fazendo com vocês e vou ensinar para tamanhos um pouco maiores, ok? Vou deixar escrito na tela quantas correntinhas que vocês têm que fazer para essa parte aqui. Espero que esteja dando para vocês entenderem, gente. Tá meio complicadinho, mas a gente vai conseguir fazer. Aí beleza, fiz aqui então a metade da medida do meu quadril e depois eu fiz mais 4 vezes 6 correntinhas, mais 24 correntinhas. Aqui agora eu vou fazer mais uma. No início lá eu falei com vocês, né? Que é múltiplos de 6 e no final mais uma correntinha. Então fiz aqui a minha correntinha, vou colocar um marcador para que essas correntinhas não desmanchem. Desse jeito. Coloquei aqui o meu marcador. Agora eu vou trabalhar com o meu fio vermelho. Vou dar uma laçada inicial. Depois que pega o jeito, gente, vai tranquilo, sabe? No início é meio chatinho de trabalhar, mas depois a gente pega o jeito e vai tranquilamente. Então aqui, ó, deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Para visualização. Então aqui agora, eu dei a laçada no meu fio, tenho aqui o meu marcador, eu vou vir nessa correntinha do lado desse marcador, vou laçar o meu fio. Lacei o meu fio, vou fazer aqui 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou voltar aqui nesse mesmo espacinho, deixa eu aproveitar para esconder esse fio aqui de uma vez, gente. Vou voltar aqui nesse mesmo pontinho, vou fazer mais 2 pontos altos. Eu esqueci de falar a agulha, tá, gente? A agulha que eu estou usando é a 1,75. Mas aí, no caso, fica da sua preferência, tá? Você pode usar a agulha número 2. E vai depender do fio que você está usando para fazer a peça também. Tá ok? Então, aqui, na primeira correntinha, depois aqui de onde eu coloquei o marcador, eu fiz 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas, dou uma laçada no meu fio, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, na 6ª correntinha eu vou introduzir a minha agulha e vou fazer aqui 5 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, 4 e 5 pontos altos no mesmo lugar, na mesma correntinha. Faço 3 correntinhas, conto aqui novamente. Tem uma que fica bem agarradinha aqui, gente, porque aqui alarga com os pontos, então ela fica bem escondidinha aqui, que ela vai fechando. Sempre se lembre de contar ela também, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª correntinha eu faço novamente 5 pontos altos.
4 e 5 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas, conto novamente, 1, 2, 3, 4, 5, venho na sexta correntinha e faço 5 pontos altos na mesma correntinha. 2, 3, 4 e 5. E aí eu volto a fazer novamente 3 correntinhas, conto 5 correntinhas, na sexta eu faço 5 pontos altos, desse jeito. Do jeito que eu passei aqui para vocês, até chegar aqui no final. Quando estiver chegando aqui no final, eu volto com vocês, tá ok? Aqui acho que já deu para entender, já deu para pegar direitinho. O início que é um pouquinho complicadinho, mas qualquer dúvida, volta o vídeo para você entender direitinho, ok? E essa parte aqui é a parte mais tranquila, que eu já mostrei para vocês, né? Aqui agora eu vou contar as minhas correntinhas. Cheguei na sexta correntinha, eu vou fazer 5 pontos altos, assim até chegar lá no final, ok? Chegando lá no final eu volto. Trabalhei aqui então, até chegar aqui no final. Aqui agora eu faço 3 correntinhas. E aí deu certinho, gente, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. Nessa última correntinha, nós vamos fazer igual lá no início. Vamos fazer apenas 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Da mesma forma que nós fizemos no início do trabalho. Agora eu vou pegar o marcador. Se você não tiver marcador, está iniciando, não tem marcador, põe um pedaço de fio de cor diferente, ou aqueles alfinetes, né? Mas sempre deixa alguma coisa aqui prendendo esse fio, para ele não desmanchar, ok? Agora a gente vai deixar o fio vermelho em espera. Vamos voltar a trabalhar com o nosso fio branco que ficou preso aqui, ó. A gente sempre vai trabalhar com as duas cores desse jeito. Aqui agora, eu vou fazer assim. Tiro aqui o marcador. Vou subir aqui 3 correntinhas. Vou vir aqui na primeira correntinha dessas 3 aqui do ponto da linha vermelha. Vou fazer aqui um ponto baixo. Faço agora 2 correntinhas. Aqui, ó, no meio, nós temos 5 correntinhas. Eu vou vir aqui na correntinha do meio. Vou laçar o meu fio e vou fazer ele aqui ponto alto alongado. Tiro uma vez, tiro 2 e tiro 2. Faço uma correntinha. Volto lá na mesma correntinha, no mesmo pontinho. Faço novamente um ponto alto alongado. Tiro 1, tiro 2, tiro 2. Ficando assim. Faço 2 correntinhas. Venho aqui nesses 5 pontos altos, no ponto do meio, eu prendo com um ponto baixo. Faço 2 correntinhas. Venho aqui na correntinha do meio. Vou fazer novamente aquele Vzinho ali com ponto alto alongado. Uma correntinha, volto no mesmo espacinho e faço mais um ponto alto alongado. 2 correntinhas,
no meio aqui dos 5 pontos altos, né, no terceiro ponto, eu faço um ponto baixo. Então essa carreira será toda desse jeito. 2 correntinhas, tenho 5 correntinhas aqui embaixo, eu venho na do meio, faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, volto aqui no mesmo espacinho e faço o meu segundo ponto alto alongado, que é o Vzinho. 2 correntinhas, venho aqui no terceiro ponto desses 5 e prendo com um ponto baixo. Então a gente vai trabalhar desse jeito até lá no final. Ok? Chegando lá no final eu volto. Bom, fiz aqui então o meu último Vzinho. Agora eu vou fazer aqui 2 correntinhas. Vou vir aqui nesse ponto alto, onde está o marcador. E aqui eu faço um ponto baixo, da mesma forma que nós fizemos lá no início. Vou voltar com o meu marcador aqui, para segurar o meu trabalho. E agora nós vamos trabalhar com o fio vermelho. Voltar a trabalhar com o fio vermelho. Aqui agora com o meu fio vermelho, gente, vou tirar aqui o marcador. Dou uma leve esticadinha nessa laçada. Venho aqui no ponto baixo que nós fizemos, introduzo a minha agulha, vou puxar esse fio aqui para frente. E vou fazer 3 correntinhas. Agora eu venho aqui nesse Vzinho que nós fizemos, e aqui nesse Vzinho eu vou colocar 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Faço 3 correntinhas, pulo para o próximo Vzinho, estou fugindo da câmera. Pulo para o próximo Vzinho e trabalho 5 pontos altos novamente. Então essa parte aqui nós vamos trabalhar igual nós fizemos a primeira carreira em vermelho. Só que agora nós estamos colocando os nossos pontos altos dentro desse Vzinho que nós fizemos. 3 correntinhas. Venho para o próximo Vzinho e faço 5 pontos altos dentro dele. Gente, eu queria falar com vocês, a artesã que faz essa peça adulta, eu não sei se ela é americana, tá? A videoaula dela é em inglês, tem a legenda em português, mas tem gente que não está acostumado, né, com legenda, para quem está iniciando. Então, talvez, a partir dessa explicação que eu estou passando para vocês, vocês consigam fazer a peça adulta também. Mas, caso você tenha alguma dúvida, você pode ir lá no canal dela e fazer a peça adulta a partir da videoaula dela, tá? Tem que prestar bastante atenção, tanto no que ela está fazendo, com as mãos, né? Quanto ler a legenda. Aí tem que ir pausando o vídeo, mas dá para pegar, tá? Ela ensina muito bem. Dá para pegar. Aí eu só quis trazer na versão infantil, porque eu achei muito fofinho para criança. Os coraçõezinhos. Achei muito bonitinho. Então aqui, ó, em cada Vzinho, eu vou colocar 5 pontos altos. Ok? Desse jeito.
Eu cheguei aqui no final. Aqui agora eu faço uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui nesse ponto baixo que nós fizemos e aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou voltar com o marcador para cá. E agora nós vamos trabalhar com o nosso fio branco. Vamos trabalhar aqui com o nosso fio branco. E agora nós vamos fazer da seguinte maneira. Tiro aqui o meu marcador. Vou subir aqui 4 correntinhas. Dou uma laçada no fio. Agora eu venho aqui, ó, nesse espaço. Vou inserir a agulha nesse espaço aqui, ó. Laçar o meu fio. E vou fazer um ponto alto alongado. Fica desse jeito aqui o cantinho. Faço 2 correntinhas. Venho aqui no terceiro ponto alto. Prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas. Tenho esses 2 espaços aqui, ó. Venho aqui nesse primeiro espaço, introduzo a minha agulha e faço o meu ponto alto alongado. Uma correntinha. Agora eu venho nesse outro espaço, do outro lado aqui do ponto baixo, introduzo o meu fio e faço o meu segundo ponto alto alongado, ficando assim. Duas correntinhas, venho aqui em cima do terceiro ponto alto, prendo um ponto baixo, 2 correntinhas, entro aqui no primeiro espaço, laço meu fio, ponto alto alongado, uma correntinha, venho aqui no segundo espaço, depois aqui do ponto baixo, né? Venho aqui nesse segundo espaço, laço meu fio e faço meu ponto alto alongado. 2 correntinhas e prendo novamente no terceiro ponto alto na cor vermelha. Então aqui fica assim, ó. A gente está trabalhando nessas argolinhas aqui que ficaram, né? E o ponto baixo fica no meio. 2 correntinhas, dou uma laçada, venho no primeiro espaço, faço o ponto alto alongado. Pulo para o próximo espaço, ponto alto alongado. 2 correntinhas. No terceiro ponto alto na cor vermelha, eu prendo com ponto baixo. Então, essa carreira será feita dessa forma. Vou fazer até chegar lá no final e volto. Cheguei aqui, antes do meu marcador, né? Aqui agora, a gente vai trabalhar 2 correntinhas. Vou vir aqui nessa primeira laçada, vou fazer um ponto alto alongado. Uma correntinha, dou uma laçada no fio. Agora nós vamos vir aqui, ó, nesse ponto baixo. Ponto baixo na cor branca. E vamos fazer o nosso ponto alto alongado a partir dele ali, ficando assim, tá? E aqui eu vou voltar com o meu marcador pro lugar.
Nós vamos trabalhar novamente com o nosso fio vermelho. Deixa eu jogar pra cá. Aí nós vamos voltar a trabalhar com o nosso fio vermelho. Vou tirar aqui o meu marcador. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, dou uma esticadinha ali, vou vir aqui, ó, no meio desse Vzinho que nós fizemos, vou pegar essa laçada do fio vermelho e vou puxar para cá, ó. E aqui eu vou subir 3 correntinhas, desse jeito. E vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei aqui com 3 pontos altos no início, igual essa primeira carreira aqui, em vermelho. E agora nós vamos voltar a trabalhar 3 correntinhas, pula para o próximo espacinho, faz 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos. 3 correntinhas, vem aqui para esse próximo espaço, faz novamente 5 pontos altos. E 5. E repito novamente, 3 correntinhas, e nesses espacinhos aqui, ó, entre os pontos altos alongados, a gente vai colocar os nossos 5 pontos altos, ok? Cheguei aqui no final. Fiz as minhas 3 correntinhas. Agora nesse espacinho aqui, ó, entre eles, eu vou colocar aqui 3 pontos altos. Fiz aqui meus 3 pontos altos, vou colocar o meu marcador. Ficando assim, igual aqui no início. Agora eu vou voltar a trabalhar com a cor branca. Vou tirar aqui meu marcador. Vou subir aqui 3 correntinhas. Venho aqui na terceira correntinha, na cor vermelha, e vou fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, venho aqui nesse primeiro espaço, faço um ponto alto alongado. Uma correntinha, venho nesse outro espaço e faço o meu segundo ponto alto alongado. 2 correntinhas. No terceiro ponto alto na cor vermelha, eu prendo o meu ponto baixo. 2 correntinhas, venho nesse espacinho, trabalho ponto alto alongado. Uma correntinha, venho no próximo espaço, ponto alto alongado. 2 correntinhas, no terceiro ponto alto, prendo com um ponto baixo. Então, nós vamos fazer aqui o mesmo que nós fizemos aqui nessa carreira aqui, ó. Ok? Cheguei aqui no final, trabalhei os meus 2 últimos pontos altos alongados. Faço 2 correntinhas. Venho aqui no terceiro ponto alto, onde está o meu marcador, e prendo com um ponto baixo. E coloco o meu marcador aqui novamente.
Agora eu vou ampliar aqui para mostrar para vocês como que a gente faz a divisão da peça. Então ficou assim, ó. Aqui nós temos a medida do quadril, metade, né, da medida do quadril, e aí nós fizemos 24 pontos a mais, porque aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, sem contar esse aqui, a gente vai deixar esses dois fios voltados pro lado de lá, para a gente continuar trabalhando. E nesse lado aqui nós vamos contar, sem contar esse primeiro aqui com 3 pontos altos, vou contar 1, 2, 3 e 4. Nesse quarto ponto, aqui no ponto baixo do meio, eu vou colocar um marcador. Então essa parte aqui, ó, será a nossa dobrinha, que é essa dobrinha aqui, ó. Tá? Então essa parte aqui, ó, nós não vamos trabalhar nela mais. Ok? Contei aqui 1, 2, 3 e 4. No quarto eu coloquei esse meu marcador. Tá bom? Então isso aqui, ó, você vai poder fazer desse mesmo jeito até 6 anos. Você pode fazer esses mesmos 24 pontos a mais, correntinhas de início, né? Até 6 aninhos desse tamanho aqui dá, ok? Depende do fio que você vai usar também. Eu, particularmente, para roupa infantil, eu não gosto muito de usar fios muito grossos. Igual, por exemplo, o barroco, número 4. Eu prefiro usar fios mais finos. No máximo até o Charme, né, que é 1370, o Tex. Eu prefiro assim, mas vai do gosto de cada um. Aí peças adultas, aí já dá para usar fios mais grossos, tipo amigurumi, barroco 4, né? Nem com o barroco 6 eu não gosto muito, gente. Eu acho que a peça fica pesada. Mas como eu disse, né? Vai de pessoa para pessoa. Vai do gosto, do costume, né? Então aqui agora eu marquei ali quatro motivos desse, marquei aqui em cima do quarto motivo. Tá? Vou deixar escrito, eu já disse no início do vídeo, né? Que eu ia deixar a quantidade de correntinhas. Aí eu vou deixar escrito aqui também quantos você tem que contar aqui para colocar o seu marcador, para alguns tamanhos, ok? Talvez até uns 12 aninhos, mais ou menos, aí eu vou deixar marcado. Vou deixar na tela aí pra vocês. Aqui agora a gente vai voltar a trabalhar com a nossa peça. E o trabalho será feito do mesmo jeito. Agora a gente vai voltar a trabalhar com o fio vermelho. Aqui eu dou uma alongadinha no meu fio. Deixa eu aproximar aqui novamente. Um pouco. Agora eu venho aqui nesse ponto baixo na cor branca, vou laçar o meu fio vermelho, vou trazer ele pra cá. Vou fazer 3 correntinhas, dou uma laçada, venho aqui entre esses 2 pontos altos alongados e faço 5 pontos altos.
Então, essa parte aqui é repetição, ok? Três correntinhas, venho novamente para esse espaço e faço 5 pontos altos. Então, aqui é repetição, eu vou fazer aqui até chegar ali perto do meu marcador. Até chegar aqui perto do meu marcador, que é onde nós vamos parar de trabalhar essa parte. Ok? Então, chegando aqui perto, eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fazer ali. Cheguei aqui então no meu marcador. Faço uma correntinha. Venho aqui onde está o marcador. Faço um ponto alto. E vou colocar aqui o meu marcador para segurar esses pontos. Então, agora eu posso tirar esse marcador aqui. E essa parte aqui, ó, nós não vamos trabalhar nela mais. Ok? Que ela será a dobrinha aqui, né? Como eu já expliquei. Agora nós vamos trabalhar com o fio branco. Vou fazer mais essa carreira aqui com vocês, porque aí o restante é só repetição, tá? Então eu vou subir aqui 4 correntinhas, dou uma laçada, venho aqui nessa argola, nesse espaço, introduzo a minha agulha, pego a minha linha, vou fazer um ponto alto alongado. 2 correntinhas, venho no terceiro ponto alto na cor vermelha e prendo com um ponto baixo. 2 correntinhas, venho para esse espaço, faço meu ponto alto alongado. Então aqui é normal, igual a gente estava fazendo na parte de baixo. 2 correntinhas, venho aqui no terceiro ponto alto, prendo com um ponto baixo. Essa parte aqui então nós vamos trabalhar igual nós trabalhamos essas outras aqui, né? Chegando aqui no final eu volto para mostrar para vocês como que termina aqui, ok? Cheguei aqui no meu marcador. Faço 2 correntinhas, venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto alongado, uma correntinha. Agora eu venho aqui nesse ponto baixo, onde nós prendemos o ponto vermelho, o fio vermelho, e aqui eu faço um ponto alto alongado e volto com o meu marcador pro lugar. E aí a gente vira a peça e começa a trabalhar com o fio vermelho novamente. A gente vira a peça e começa a trabalhar com o fio vermelho novamente, da mesma forma que eu venho explicando para vocês nas últimas carreiras ali. Nas últimas não, nas primeiras carreiras, né, gente? Aí qualquer dúvida que você tiver, volte o vídeo um pouquinho, ou olhe na sua própria peça. Você pode olhar na sua própria peça, aqui como que é feito. Você vai olhando na sua própria peça, ou então você volta o vídeo um pouco. Porque a gente costuma, mesmo a gente estando fazendo, né, a gente às vezes se perde. Então aqui agora carreira de repetição. Uma carreira branca, uma carreira vermelha. Repetição. Só tem que prestar atenção mais no início, né? No início e no final. No início da peça e no finalzinho da peça, tá?
Aí deixa eu ampliar aqui agora para mostrar para vocês o seguinte. Que agora não tem necessidade de eu gravar carreira por carreira. Então aqui, ó, nós começamos a fazer a parte do quadril da nossa peça. Aqui nós não estamos trabalhando mais. Nós vamos trabalhar só daqui pra cá. Essa aqui, ó, é a metade do quadril da nossa peça. E aqui é a cavinha do nosso shortinho, tá bom? Então aqui, essa parte, ó, que nós vamos trabalhar agora, para esse tamanho que eu estou fazendo, de 9 meses a 1 aninho, eu fiz aqui, gente, 14 centímetros, tá? A partir daqui eu fiz 14 centímetros de coraçõezinhos, né? Fiz 14 centímetros. Centímetros, não sei se vai dar pra ver. Então eu vou trabalhar aqui os meus 14 centímetros da mesma forma que eu venho passando para vocês, tá? Qualquer dúvida, como eu disse, volta o vídeo um pouco, ou se você tiver dúvida, vai ser mais aqui no início ou no final, mas como eu disse, é só olhar na sua própria peça ou voltar o vídeo um pouquinho. Eu vou trabalhar aqui os meus 14 centímetros. Nesses 14 centímetros eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 carreiras em vermelho, tá? Então 12 carreiras em vermelho para fazer esses 14 centímetros. Vou trabalhar aqui então os meus 14 centímetros, que é essa parte aqui, ó, que é isso que eu queria explicar para vocês. Que eu tava quase esquecendo já, gente. A tabela de medida padrão, a gente encontra ela no Google. Se você digitar lá no Google, tabela de medidas infantil, aí vai aparecer lá a tabela de medidas até 12, 14 anos, tem algumas que vão até 14 anos. Tá? Então essa é a minha tabela de medidas padrão. E aqui, quando você for procurar essa parte aqui, ó, na sua tabela de medidas, ou você mede na criança que você for fazer, ou nesse caso, como eu estou fazendo, através de tabela de medida, você vai procurar o gancho da sua peça, tá? Vai procurar o comprimento, a altura do gancho do shortinho, ok? Aí, por isso que eu fiz aqui 14 centímetros. Mas eu vou colocar na tela escrito os tamanhos que eu for deixar, as dicas, eu vou deixar o tamanho do gancho em centímetros aqui para vocês também na tela, ok? Para facilitar um pouco para quem está iniciando e não sabe olhar muito bem ainda. Então eu vou deixar escrito na tela para vocês também, ok? Então vou fazer aqui os meus 14 centímetros de gancho. E aí eu volto para a gente dar continuidade a essa peça fofa que a gente está fazendo. Espero que vocês estejam gostando e que esteja dando para vocês pegarem direitinho, ok? Eu vou terminar aqui e já volto. Bom, então terminei aqui, gente. Fiz aqui os meus 14 centímetros.
de gancho, né? E aí, nesse caso, eu contei aqui quantas carreiras eu fiz para ficar igual a minha outra peça. Tá? Em carreiras aqui vermelhas eu fiz 12. Aí eu fiz as mesmas 12 carreiras vermelhas do lado de cá para ficar igual. A primeira você faz em centímetros e a segunda, né? Você conta quantas carreiras para fazer e ficar do mesmo jeito. E aí o meu fio vermelho eu arrematei, deixei só o fio branco aqui, ó. E aqui eu passei um fio branco na minha agulha de tapeceiro. Eu prendi aqui um fio branco pra gente fazer a união aqui, ó. E eu gosto de fazer assim, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu aproximar aqui. Eu não quero que fique aquelas marcas de costura no fio vermelho, com a linha branca no fio vermelho. Então eu vou costurar pegando apenas o fio branco no fio branco. Aqui eu dou laçado, ó, não vai ficar aparecendo. Sua peça vai ficar mais bonita, principalmente se for para venda, né? Aí você vem, passa com o fio aqui na linha branca, desse jeito. E aí nós vamos prender aqui, ó, no fio branco, do mesmo jeito que nós fizemos ali embaixo. E aqui no fio vermelho não tem problema a gente não costurar, porque aqui também não tem costura. Então vai ficar como se fosse uma continuação do trabalho. Aí aqui agora eu venho nesse fio branco aqui, ó, vou subindo com a minha linha. E aqui eu passo pra cá e costuro aqui, ó. E aqui vai ficar, no meio fica sem costurar ali, mas não tem problema. Aí não fica aparecendo no fio vermelho, tipo assim, ó, aquele pedaço de fio branco aqui, ó, no fio vermelho, de costura, não fica aparecendo. Tá? Fica mais bonita a peça desse jeito. Aí aqui eu sigo subindo com o fio branco no fio branco, até chegar aqui no alto. Cheguei aqui, agora eu vou costurar aqui pela última vez. Dar 2 laçadas, né? E aí eu vou esconder o meu fio. E aí a nossa costura, tá vendo? Não fica aparecendo o fio branco em cima do fio vermelho, assim. Tá? Por isso que eu faço desse jeito. Fica tipo uma costura meio que escondida, né? Aí eu vou arrematar esse meu fio aqui, dando umas passadas com ele, sempre no fio branco, para ficar escondido, né? Sempre no fio branco. Ou se você escolher o fio vermelho, aqui eu estou escolhendo o branco, porque nós iniciamos com o branco e terminamos com o branco. Por isso que eu preferi fazer a costura com ele. Eu arremato meu fio e a costura fica assim, uma costura bem bonita. Nem dá pra perceber praticamente, tá? Então aqui nós fizemos a costura da nossa peça. Né? Agora a gente vai pegar aqui o outro lado. E aqui eu vou cortar o meu fio. Um pedaço que dê para eu costurar. Você mede, pode medir. Colocar o dobro de fio. Vou cortar aqui um fio mais longo, porque nós vamos fazer a união aqui, ó,
desse jeito. Deixa eu ampliar aqui, não tá dando pra ver, né, gente? Então aqui agora nós vamos fazer a união dessa parte aqui, ó. Então cortei um fio mais longo. Nós vamos costurar do mesmo jeito que nós costuramos aqui. Eu vou costurar aqui, ó. Seguir descendo. Aí fazer a união dessa parte aqui do meio da perninha. Depois passa até aqui do outro lado, tá? Aí eu vou fazer a união do nosso shortinho aqui. E volto pra gente dar continuidade. Ok? Aqui a costura é coisa simples, né? Você pode fazer igual eu expliquei ali, que vai ficar uma costura bem bacana, bem... pegando sempre o branco no branco. Pra sua costura ficar bonita e não ficar aqui, ó. Você vai dar uma laçada aqui, vai esconder o fio e aqui no vermelho você não vai costurar, para não ficar aquela marca de linha branca. E aí vai ficar ali, ó, como se fosse essa parte aqui, ó. Aí aqui você dá uma laçadinha, aqui também. Aí aqui você pula o vermelho e já vai pro branco aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó. Ok? Eu vou costurar o meu e já volto. Bom, então aqui eu fiz a união da peça, como eu falei pra vocês, ó. Fiz a união dos dois lados da nossa peça. E aí agora nós vamos fazer o acabamento. Na peça original da artesã que eu falei com vocês, pro tamanho adulto, né, ela fez aqui mais carreiras. E aqui ela não fez acabamento, ela deixou assim, tá? Ela fez acabamento apenas aqui na parte de cima da cintura. Eu vou fazer desse jeito. Eu vou trabalhar aqui com fio branco. Você pode fazer essa parte ou com fio branco ou com fio vermelho, vai ficar a seu critério. Aí com fio branco, eu vou dar aqui uma laçada inicial. Vou começar aqui pela perninha, porque os outros você vai fazer igual, tá? Deixa eu aproximar aqui um pouco. Aí eu vou vir nessas argolinhas, ó. Nessas correntinhas. Vou prender aqui o meu fio. Eu já aproveito para esconder a ponta da minha linha. E aqui nós vamos trabalhar em ponto alto. Eu vou fazer aqui 3 pontos altos, contando com as correntinhas ali, né? Eu fiquei aqui com 3 pontos altos. Dou uma laçada, aí eu venho para esse espaço de correntinhas, ó, faço aqui 3 pontos altos. Fiz aqui os meus 3 pontos altos. Eu salto aqui para esse outro espaço de correntinhas e faço mais 3 pontos altos. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta da perninha. Em cada espacinho desse, de correntinhas, a gente vai colocar 3 pontos altos em cada espacinho desses, tá? E aí nesse aqui e aqui a gente não vai fazer. Somente nos espacinhos de correntinha, igual eu estou fazendo. Vou fazer assim por toda a volta da perninha e volto pra gente dar continuidade. Bom, trabalhei aqui então pontos altos, da forma que eu falei com vocês, por toda a volta da perninha da minha peça.
Agora eu vou vir aqui na terceira correntinha de início da primeira carreira aqui, né? Vou prender aqui com um ponto baixo, baixíssimo. Prendi aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu vou vir aqui e nós vamos trabalhar ponto em relevo, tá? Venho aqui, vou pegar pela frente, laçar o meu fio, vou fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha, o próximo ponto eu vou pegar por trás. O próximo eu pego pela frente. O próximo eu pego por trás. O próximo eu pego pela frente. Então, nós vamos trabalhar ponto relevo por toda a volta da nossa perninha. E aí, eu vou fazer aqui, contando com a primeira carreira, eu vou fazer 3 a 4 carreiras, tá? Então, estamos fazendo aqui a segunda carreira. Eu vou fazer aqui 3 ou 4 carreiras, contando com essa primeira. Aí, eu vou fazer e volto para mostrar para vocês e falo quantas carreiras eu fiz. Mas essa parte aqui, ó, você pode fazer do tamanho que você achar que fique mais bonitinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui por toda a volta, ponto em relevo. Aí, estou aqui na segunda carreira, vou fazer mais uma ou duas, tá bom? E volto para mostrar para vocês como que ficou. Bom, gente, terminei aqui então. Eu fiz uma correntinha ali, vou cortar o meu fio e eu vou esconder ele ali pra dentro depois, tá? Então, aqui eu fiz, contando com a primeira carreira, eu fiz 4 carreiras, tá? A primeira nós fizemos apenas pontos altos e essas outras 3 eu fiz em ponto relevo, tá ok? E aí, nós vamos fazer a mesma coisa nessa outra perninha e aqui na parte da cintura nós vamos fazer a mesma coisa também, tá? Essa mesma sanfoninha aqui de ponto em relevo a gente vai fazer nessa perninha e aqui na parte da cintura do nosso shortinho, tá ok? Então, eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. E pra gente dar início a blusinha, né, da nossa peça também. Aí eu volto pra gente dar início à blusinha. E a gente vai fazer a mesma coisa desse lado e aqui também, tá? Aqui eu fiz 4 carreiras, mas se você quiser, você pode fazer mais. Se você quiser maiorzinho aqui, ó, você pode fazer mais uma ou duas, isso aí fica a seu critério, tá ok? Vou fazer aqui então e volto pra gente dar continuidade a essa peça que tá ficando muito fofinha. Uma peça muito lindinha, né? Espero que vocês estejam gostando. Bom, gente, então terminei aqui o nosso shortinho. Ficou desse jeito. Eu fiz aqui nas 2 perninhas, né? A sanfoninha. O meio fica assim, ó. Tá? E aí, eu fiz aqui também na cintura, do jeito que eu falei com vocês. Da mesma forma que a gente fez aqui, na parte da perninha, eu fiz aqui. E a mesma quantidade. Se você quiser mais, você pode fazer. Aí, depois disso, eu fiz um cordão, juntei as 2 linhas e fiz um cordão vermelho e branco com os 2 fios.
como aqui eu tenho 50 centímetros de circunferência, eu fiz um cordão de 1 metro de comprimento, para sobrar aqui para ajuste e para dar o lacinho na nossa peça. Tá? Isso aqui, para qualquer tamanho, você pode fazer do mesmo jeito. Se você estiver fazendo um tamanho maior, que tenha o quadril de 60 centímetros, por exemplo, aí você vai fazer o cordão com 1,20 m, tá? O dobro da circunferência. Ok? O comprimento do cordão, você pode fazer desse mesmo jeito para qualquer tamanho. O dobro da circunferência que você usar. Tá? Então, ficou assim o nosso shortinho. Deixa eu ampliar aqui um pouco mais. Ficou assim o nosso shortinho. Aqui no caso, se você quiser fazer, por exemplo, uma calça comprida, essa parte aqui onde a gente iniciou, você vai fazer vai fazer o comprimento da perna com essa medida aqui, ó. Feito o comprimento da perna, aí você vai separar aqui a parte do gancho, tá? E aí aqui embaixo você vai fazer essa sanfoninha aqui, para poder fechar um pouquinho na parte da perninha. Aqui no pezinho, perto do pezinho. Caso você queira fazer, ao invés de fazer shortinho, fazer uma calça comprida. Ok? Aí ficou assim o nosso shortinho. E aí, para fazer a blusinha, vou deixar ela aqui de lado. Para fazer a blusinha, eu adiantei aqui um pouco, porque aqui é o mesmo jeito que nós fizemos o shortinho. São múltiplos de 6 e mais uma correntinha. Então, você vai fazer de 6 em 6 correntinhas. E por último, você vai fazer uma a mais. E para chegar nessa medida aqui, ó, que no meu caso estou fazendo de 9 a 12 meses, a circunferência do tórax dessa idade é 50 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 50 centímetros e diminuí 15 centímetros. Então, eu fiz aqui 35 centímetros. Trabalhei aqui por 35 centímetros. Contando de 6 em 6. No final, eu fiz uma correntinha a mais. Da mesma forma que nós iniciamos o short. Só que aqui para a parte do top, retirei, né, 15 centímetros da medida. Então, se eu tenho 50 centímetros de circunferência, eu fiz 35 centímetros aqui. E trabalhei, porque como essa peça é uma peça menorzinha, para criança menor, eu trabalhei aqui 4 carreiras em vermelho, tá? Se você estiver fazendo para uma criança maior, você pode fazer 6 carreiras em vermelho, para ficar um pouquinho mais compridinho, né? Tampar um pouquinho mais a barriga. Aí fica a seu critério nessa questão do comprimento. Eu fiz assim porque de 9 a 12 meses é bem pequeno, né? Então, fiz só 4 carreiras em vermelho. Mas para criança maior, você pode ir aumentando aqui. E sempre lembrando que tirar aqui os 15 centímetros, porque a gente depois, a gente vai trançar um cordão aqui na parte de trás. Ó. Por isso que eu tiro esses 15 centímetros, tá ok?
Então, feito isso, eu vou dobrar aqui a peça ao meio. Vou dobrar a minha peça ao meio. Dobrei minha peça ao meio aqui. Vou colocar um marcador aqui onde eu dobrei. Desse jeito. Aqui eu vou trabalhar com meu fio branco. No seu caso, fica a seu critério se você quer essa parte do bojo, se você quer vermelha ou branca, tá? Ou se você estiver trabalhando com outras cores também, né? Isso aí vai ficar a seu critério. Então, aqui com o fio branco eu faço uma laçada inicial. Aqui o meu, ó, deu entre 2 pontos altos alongados. Eu vou pegar aqui nesse primeiro ponto alto alongado, nesse ponto alto alongado do lado de cá. Vou prender essa minha laçadinha aqui. Vou subir 3 correntinhas. Esse bojo aqui eu vou fazer ele de forma diferente, tá? Agora eu venho aqui dentro desse espacinho. Eu vou fazer aqui 3 pontos altos. Deixa eu ver aqui, peraí, gente. Vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos. Ó, comecei aqui em cima do ponto alto alongado, eu coloquei 3 correntinhas, né? Aqui nesse espaço de correntinhas eu coloquei 2 pontos altos. Agora eu venho aqui nesse ponto baixo e vou fazer um ponto alto aqui também. Então aqui nós vamos trabalhar mais fechadinho do que na perninha ali, né? Então no espaço de correntinhas, são 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. Deixa eu aproximar mais aqui, porque tá brilhando. Tá longe, né? Então, fiz aqui, ó. Em cima do ponto alto alongado, fiz 3 correntinhas. Nesse espaço, eu fiz 2 pontos altos. Em cima do ponto baixo, um ponto alto. No espaço de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Cheguei aqui no ponto alto alongado, vou fazer um ponto alto sobre ele. Aqui na correntinha do meio deles, também vou fazer um ponto alto alongado, um ponto alto normal, né? Nesse próximo ponto alto alongado, eu faço ponto alto normal também. Aqui a gente vai trabalhar só com ponto alto normal, tá? Cheguei nesse espaço de correntinhas. Vou colocar 2 pontos altos. Deixa eu contar aqui com quantos pontos eu estou. Aqui no ponto baixo também eu faço um ponto alto. Deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu vou fazer aqui até eu ficar com 18 pontos. Já estou aproveitando para esconder o meu fio inicial. Dois, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 e 18 pontos altos. Como é para criança pequenininha, né? Pode ser 18 pontos altos. Se você estiver fazendo para uma criança de 6 a 9 meses, você pode usar esses mesmos 18 pontos altos. Para uma criança de 1 a 2 aninhos, também você pode utilizar esses mesmos 18 pontos altos.
De 2 a 4 anos, você pode colocar 20 pontos altos. De 4 a 6 anos, também você pode colocar 20 pontos altos. De 6 a 8 anos, você vai colocar 22 pontos altos. De 8 a 10 anos, você pode colocar 24 pontos altos. E de 10 a 12 anos, também você pode colocar 24 pontos altos. Se a criança já estiver com o início ali de seio, começando a crescer, de 10 a 12 anos, você pode colocar 26, tá? Você pode colocar um pouquinho mais para tampar um pouquinho melhor, ok? Aí aqui agora, deixa eu cortar esse meu fio aqui, gente, para não me atrapalhar. Aqui agora a gente vai trabalhar a diminuição. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto alto, eu faço desse jeito. Eu faço aqui um ponto baixo, venho aqui na argolinha e faço mais um ponto baixo, desse jeito. Agora que eu vou fazer uma diminuição. Fiz um ponto alto sem terminar, venho no próximo, um ponto alto sem terminar. Agora eu fecho tudo de uma vez. Vou fazer pontos altos até chegar ali do outro lado, faltando 2 pontinhos. Para fazer a diminuição novamente. Então, nós estamos fazendo aqui uma diminuição de um lado e uma diminuição do outro. Espero que tenha dado para vocês entenderem as medidas aí direitinho. Com relação ao tórax. O tanto que você, por exemplo, uma criança de 10 a 12 anos, né? Aí você tira, da medida da circunferência, você tira 15 centímetros, para depois você começar a contar aqui, ó, e fazer baseado. Suponhamos que dê 70 centímetros, você vai tirar 15 e fazer essa parte aqui com o restante que ficar. Tá? Vai dar 55 centímetros de correntinhas de 6 em 6 e mais uma lá no final, tá? Aí eu cheguei aqui no final, faltando 2 pontinhos para terminar. Aqui eu vou fazer uma diminuição. Um ponto alto sem terminar. Venho aqui no último pontinho. Faço novamente um ponto alto sem terminar. Fecho tudo de uma vez. Viro novamente o trabalho. Aqui no início, eu gosto de iniciar desse jeito, como eu falei, né? Mas se você quiser, você pode iniciar com correntinhas, tá? E agora aqui eu vou fazer a minha diminuição novamente. Um ponto alto sem terminar, no próximo ponto alto sem terminar. Fecho tudo de uma vez. Então, a gente vai fazer assim, ó. Uma diminuição de um lado, uma do outro. Vira o trabalho, diminuição de um lado, diminuição do outro. Até a gente ficar aqui com apenas um, como se fosse, né, um pontinho. Quando estiver chegando no finalzinho, eu volto para mostrar para vocês, tá ok? Bom, então eu fui fazendo aqui diminuição de um lado e do outro. E fiquei aqui no final com 2 pontinhos.
Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, venho aqui no segundo ponto, faço um ponto alto sem terminar e fecho os 2 aqui de uma vez, ficando assim, a pontinha. Aqui agora eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Depois eu vou esconder ele ali. Aí, desse lado de cá, ó, a gente vai trabalhar da mesma forma. A gente vai vir aqui no ponto alto alongado, ó. Vamos trabalhar pontos altos. Eu trabalhei aqui por 1, 2 e meio. 1, 2 e meio, até chegar aqui, ó. Vamos trabalhar 18 pontos altos, tá? Para esse lado aqui. Eu vou trabalhar pelo lado avesso aqui, ó. Não, perdão, gente. Vou trabalhar, eu vou começar por aqui, ó, tá? Para que a nossa primeira carreira também fique do lado certo, igual a essa aqui, ó. Então, em vez de virar e começar por aqui, a gente vai começar por aqui, para que a nossa carreira fique do lado certo do crochê, tá? Se você não se importar e achar mais fácil, você pode virar e começar por aqui. Só que a carreira de início vai ficar, uma vai ficar do lado certo e a outra vai ficar do lado avesso. Aqui você prende aqui, ó, contei aqui, ó, 1, 2 motivos e meio. Aqui é a mesma coisa, 1, 2 motivos e meio. Então, eu vou prender aqui o meu fio para dar início aos meus 18 pontos. Deixa eu prender aqui só para mostrar para vocês. Aí, eu subo aqui as minhas 3 correntinhas. E aí, eu vou fazer um ponto para cada ponto da base, do mesmo jeito que nós fizemos lá do outro lado, até chegar ali no marcador, no ponto alto alongado, para ficarmos com 18 pontos. Ó, prendi do lado de cá, aí eu vou trabalhar até aqui nesse ponto alto alongado. E aí você confere para ver se deu 18 pontos certinho. E aí as outras carreiras nós vamos fazer igual aqui, ó. Uma diminuição no início e uma no final. Uma no início e uma no final, até ficar com um pontinho apenas aqui, ó. Tá ok? Eu vou fazer aqui e já volto. Bom, gente, então eu fiz o lado de cá, do mesmo jeito que a gente fez esse outro lado. Aqui agora eu não vou cortar o meu fio. A gente vai virar aqui, ó. Nós vamos descer fazendo pontos baixos. Não tem contagem, tá? É só olhar para não deixar a peça embabadada, nem muito repuxada. A gente vai descer aqui fazendo pontos baixos. Você vai fazendo seus pontos baixos e vai olhando para se a peça está ficando certinha. Tá ok? Vou fazer até chegar ali no meio dos 2 bojos. Vou fazer até chegar aqui. Chegando aqui eu volto. Cheguei aqui embaixo, então. Aí você olha assim para sua peça. Desculpa, gente. Para sua peça não ficar embabadada e não ficar repuxada, tá? Agora eu vou vir aqui nesse ponto alto alongado onde a gente iniciou. Aqui eu vou dar uma laçada. Venho aqui no ponto, na correntinha do meio, entre eles. Dou uma laçada.
E venho aqui nesse outro ponto, introduzo a agulha aqui e dou uma laçada. Fiquei desse jeito, com 4 argolas. Aqui eu fecho tudo de uma vez. E agora eu subo aqui, fazendo os meus pontos altos nesse outro bojo. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou aqui no meio. Deixa eu só fazer alguns pontos baixos aqui, para ficar melhor para vocês visualizarem. Então aqui o meio da nossa peça fica assim, ó. Tá? Aqui no meiozinho. Fica desse jeito. Ok? Aqui, se você estiver fazendo para tamanhos maiores, de 8 até 12 anos, você pode dar um espaço aqui, ó, entre um bojo e outro também. Tá? Você pode dar início, você dobra a peça no meio, igual nós fizemos. Aí você vai dar um espacinho aqui, ó. Dar um espacinho para você começar a fazer o bojo para cá. Aí salta um espacinho, começa o outro bojo, porque a criança de 8 a 10 aninhos, né? O mamilo é um pouco mais separado pela idade. Então, você pode dar esse espacinho. Aí, você começa o bojo daqui para lá e daqui para lá, ó. Tá? Só para tamanhos de 8 até 12 anos. Os outros você pode fazer igual eu fiz aqui, com a pontuação que eu falei para vocês. Aqui agora, deixa eu ampliar aqui. É uma blusinha simples, gente, mas é bom explicar assim para quem está iniciando, né? Então, aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou subir aqui fazendo pontos baixos até aqui. Aí eu vou descer fazendo pontos baixos e vou passar para essa lateral fazendo pontos baixos. Vou percorrer com pontos baixos por toda a volta do meu trabalho. Tá? Ponto sobre ponto. Tá? Onde tem duas correntinhas, eu vou fazer ponto baixo. Aqui, ponto baixo. Aqui nesse pezinho, ponto baixo. Então, vai ser ponto sobre ponto. Aí, eu faço aqui, por toda a volta do meu trabalho, pontos baixos, até chegar aqui. Chegando aqui, eu volto. Tá ok? Bom, gente, então passei aqui, pontos baixos por toda a volta da minha peça. Chegou aqui, eu arrematei o meu fio. E aí, eu já fiz aqui essa alcinha do lado de cá, do mesmo jeito que eu fiz do shortinho. Eu peguei os dois fios, o fio branco e o fio vermelho, para fazer a minha alça. Juntando os dois fios, né? Trabalhando com os dois fios. Vou dar aqui uma laçada inicial. Vou vir aqui no alto da minha peça. Vou introduzir a minha agulha. Passar essa laçada. E vou subir aqui fazendo correntinhas. Para aquele outro lado ali, eu fiz 60 centímetros de correntinha. Tá? Aí, para outros tamanhos, você vai fazendo e vai medindo de uma forma que fique sobrando para ajustar e para dar o lacinho. Então, aqui, ó, eu fiz 60 centímetros. E aí, nós vamos trançar aqui, ó, daqui pra cá. E aí, tem que sobrar um pedaço para dar o laço, tá? Aí, você pode ir fazendo e medindo para você ver o tanto que
que você necessita fazer, principalmente para tamanhos maiores. Para de 6 a 9 meses, você pode fazer uns 50 centímetros. Até uns 6 aninhos, você pode fazer entre 60 e 70 centímetros que vai dar, tá? E aí, para tamanhos maiores, você pode fazer uns 80, 90 centímetros. Tá, ok? De correntinhas aqui, com os 2 fios. Caso você queira fazer assim, né? Você pode fazer cordão torcido. Ou então você pode fazer... Por exemplo, você aproveita que está aqui fazendo pontos baixos, faz as correntinhas e volta fazendo ponto baixíssimo ou pontos baixos. Aqui na questão da alça, fica a seu critério o tanto que você quer fazer e a forma que você quer fazer, tá? Aí aqui então eu vou fazer os meus 60 centímetros de correntinha. Igual ao outro lado, né? Gente, eu espero que tenha dado para vocês entenderem, pegar direitinho, tá? Como eu disse no início do vídeo, vou deixar aqui o link da artesã que fez a peça adulta, caso você queira fazer a peça adulta. Ela ensina em inglês, mas dá para fazer, dá para pegar, tá? E espero ter ajudado vocês com essas dicas que eu passei e que eu estou deixando para vocês na tela, que vocês consigam fazer essa peça que ficou muito fofinha. Vou fazer mais um pouquinho aqui. Nós já estamos praticamente com a nossa peça terminada, né? Eu corto aqui o meu fio, vou tirar aqui e puxar bem, apertar bem aqui para não desmanchar. E aí eu corto a ponta desse fio. E ali nós terminamos de usar as nossas linhas. E agora, para esconder esse fio, a gente não vai esconder aqui no bojo. Como tem o fio vermelho, para não ficar aparecendo, a gente vai esconder nas próprias correntinhas que nós fizemos. Então, eu venho subindo ele aqui, ó, entre as correntinhas. Eu vou subindo ele aqui, ó, com a agulha de tapeceiro. E aí aqui no cropped, no bojo, não fica aparecendo o fio vermelho ali. Pra não ficar feia a peça, né? Aí escondi aqui o meu fio. Escondi o meu fio, agora eu vou cortar essa ponta. Sobrou. E agora nós vamos trançar aqui, ó. Aí eu venho com uma ponta, pego aqui, passo, venho com a outra ponta, passo desse lado de cá. Passo aqui no finalzinho. E esse outro lado aqui eu passo nesse último espacinho aqui. E aqui a gente ajusta.
E aqui dá um nozinho, né, e um laço. Dá um nozinho e um laço, ficando assim o acabamento da nossa peça. O nosso topzinho. Fica bem fofinho, né, gente? Uma peça pequenininha. Fica bem fofinha. Deixa eu acertar aqui. Ficou maior do que o outro. Aí ficou assim então a nossa peça finalizada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. O shortinho com o top. Aqui, como eu disse, deixa eu ampliar aqui um pouco. Aqui, como eu disse, se você estiver fazendo para criança maior, você pode fazer mais carreiras para tampar um pouquinho mais a barriga, ok? A parte do bojo também, se você quiser fazer diferente, fica a seu critério. E é isso, gente. A nossa peça está finalizada. Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender direitinho. Qualquer dúvida que eu puder esclarecer, deixa nos comentários para mim, que eu vou fazer o possível de ajudar vocês. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? E eu espero que tenha dado para vocês entenderem direitinho e fazer essa peça que ficou muito fofinha, né? Cheia de coraçõezinhos. Para criança fica muito lindo, muito fofinho. Ok? Muito obrigada por me acompanharem em mais essa videoaula. E eu aguardo vocês em um próximo vídeo.